Alguns anos atrás eu trouxe aqui em Atibaia uma proposta pessoal da minha produtora para realizar um festival de cinema aqui. Nós estávamos num ano de eleição, quer dizer, não foi um período muito adequado para eu trazer esse projeto aqui. Mas eu fiz uma reunião com o Beto, então, que era o prefeito, e deixei o projeto com eles e resolvemos aguardar as eleições. O tempo passou, as eleições aconteceram, ele foi reeleito, e aí, num determinado momento, eu fui convidado a vir aqui, e a prefeitura me solicitou o seguinte: queremos realizar um festival de cinema aqui na cidade, produzido por nós, realizado por nós, pela prefeitura, e gostaríamos de saber se você está disponível, se você poderia nos ajudar a formatar o festival. Então, eu achei muito interessante, adorei o convite e ajudei a formatar o festival. Quantos dias, que tipo de programação poderíamos ter, período adequado para realizar o festival, e assim foi feito. Aí, depois dessa etapa concluída, eles me convidaram para que assumisse a frente do festival, então eu assumi a direção do festival, e aconteceu a primeira e a segunda edição, naqueles moldes, junto com a Associação de Difusão Cultural, que também passou a ser, digamos assim, a realizadora do evento. Isso, em poucas palavras, foi assim que aconteceu. Eu trabalho com cinema há alguns anos, fazendo produção de set, produção de casting, produção de locação. Ultimamente não trabalho mais com longas metragens. E conheço muitos festivais de cinema do Brasil, alguns dos grandes festivais de cinema. E foi isso que me ajudou, no momento que eu fui formatar esse Festival de Atibaia, foi essa vivência, digamos assim, foi o que me ajudou a tentar focar em coisas que não acontecem em outros festivais, no caso, os curta-metragens, os ganhadores dos grandes festivais de cinema, porque eu julgava que era uma lacuna que existia, não ter a oportunidade de poder mostrar num único momento, num único festival, todos os ganhadores do ano. Então, eu sugeri isso no meu projeto e foi acatado. Também sugeri a questão de se fazer em janeiro, porque uma vez que o festival então seria, digamos, um retrospectivo dos grandes festivais de cinema do país, nada mais adequado do que ele acontecesse em janeiro. É um mês difícil, um mês complicado para a produção, mas de qualquer maneira eu julguei que era adequado. Também foi uma ideia que as outras pessoas que estavam comigo, prefeito, secretário de Cultura, acataram. Que mais? A formatação do número de pessoas para compor o júri, de não termos um júri de pré-seleção, uma vez que não havia necessidade, eram somente os ganhadores, então a gente ligava para os ganhadores dos festivais e convidava para vir participar e competir. Tentar fazer em Atibaia um evento que
com o passar do tempo, passasse a ser respeitado e realmente a fazer parte do contexto dos grandes festivais brasileiros. Essa era a minha intenção e eu acho que o tempo é que vai dizer se o festival consegue realmente ganhar força e se firmar para entrar para o cartel dos grandes festivais. Vamos combinar que realmente no cinema brasileiro algumas mudanças precisam acontecer. Aliás, tudo na vida precisa sofrer algumas mudanças. Eu diria que a gente precisa poder colocar nos projetos dos filmes valores maiores e mais reais para divulgar a obra depois dela pronta. Qual o objetivo? Fazer com que o público saiba que aquele filme existe e que ele está sendo colocado em cartaz. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que a gente precisa conseguir fazer. Os patrocinadores e o governo federal precisam ver isso como uma realidade, porque o que você não propaga, o que você não divulga, as pessoas não compram. Não, eu acredito o seguinte: cinema não é política. Cinema é arte. Cinema é cultura, na minha humilde opinião. Evidentemente que ele pode ser um veículo para se fazer política, né? A escola americana é a cópia, a escola americana e a escola alemã é a cópia real de como o cinema pode servir à política e servir a uma cultura, né? Então, é isso. Agora, a política, por sua vez, também não é cinema. Eu acho que política tem o seu papel definido. Eu acredito sim que a política pode novamente trabalhar a cultura e trabalhar o cinema como um veículo de fazer política. Fatalmente é um veículo para fazer política. E infelizmente no Brasil ela é mal feita.